Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa terceira parte da palestra Eneagrama no Isolamento. Nas primeiras duas partes, nós falamos sobre as questões históricas, os contextos que fizeram com que o Eneagrama surgisse no Ocidente. E também falamos sobre os usos, os possíveis usos, como que funcionam as dinâmicas do uso do Eneagrama do ponto de vista principalmente moderno. Nessa terceira parte, nós vamos falar sobre as características das máscaras. É muito importante sempre relembrar que essa terceira etapa nós vamos abordar o ponto de vista do Eneagrama moderno. Se você tem alguma dúvida, acesse os nossos vídeos anteriores que falam bastante sobre a diferença do Eneagrama clássico ou gurdjieffiano do que eu chamo de Eneagrama moderno, ok? Nós vamos então começar a falar sobre a dinâmica das máscaras e a partir dessas dinâmicas das máscaras nós vamos entender um pouco como é que o contexto do Eneagrama no cotidiano e principalmente no isolamento pode ser atenuado quando a máscara está desequilibrada ou, como nós falamos nas vezes anteriores, colada à cara, nós acabamos repetindo processos, tentando nos defender das mazelas, das pressões do mundo e exatamente sobre essa condição nós acabamos sofrendo, tendo desafios, limitando a nossa percepção. Vamos falar um pouquinho sobre essas máscaras, a riqueza que cada uma dessas máscaras traz, como também o desafio estrutural, nuclear, que cada uma dessas máscaras carrega enquanto ônus do processo de aprendizado pessoal e, por que não dizer, existencial, espiritual. Vamos falar um pouquinho dessas máscaras. Antes de continuarmos, falar sobre as máscaras, vamos falar um pouquinho sobre a noção de qualidade das máscaras do ponto de vista de lucidez, tá? Quando nós falamos em qualidade, não estamos falando que uma máscara é melhor que a outra de forma alguma, mas que cada uma das máscaras, cada um dos tipos, cada um dos traços, tá? Tem níveis de lucidez. Existem vários níveis possíveis. A gente nos nossos eventos falamos sobre descrevemos 4 níveis, mas nesse momento eu vou trabalhar com 2. Um nível que nós podemos chamar de zona sadia ou equilibrada, onde a máscara ela é utilizada, ela não está tão colada, portanto ela é utilizada de uma forma de interface, trazendo uma característica muito peculiar para a pessoa. Tá? Isso é muito interessante e muito bacana, porque a pessoa cada um de nós tem um olhar muito específico para com o mundo. Isto é singelo, isto é poético, isto é qualitativo na troca com o mundo, né? Isso que eu chamo de zona sadia ou equilibrada, é que gera potencial de aprendizado constante, de transformação constante, abarcando o novo e no sentido de alinhamento pessoal do ponto de vista das experiências kármicas. Tá? Isso eu chamo de zona sadia ou equilibrada. A outra é a zona caótica ou patológica, né? É a zona em que, como eu disse alguns minutos atrás, são as nossas zonas de defesa. É o momento em que o tipo, o traço, a máscara, nós perdemos o controle sobre a manifestação dela, através do temor, através da barganha por amor, através da tentativa de não sofrimento. Então eu me agarro a essa condição, tal qual me agarro a um poste no meio de um tsunami. Né? E nesse instante eu acabo repetindo esses padrões, mesmo que não haja mais tsunamis posteriormente, mas por hábito, por condições de memória, por traumas,
conscientes ou inconscientes, eu acabo repetindo esses padrões, ao ponto de eu, em determinados momentos, cair no que nós chamamos, do que eu chamo de zona caótica ou patológica, que representa exatamente a falta de domínio do homem sobre si mesmo, em que a máscara acaba dominando a forma como o homem interage no mundo. Portanto, ele é tudo menos um homem consciente. Como diria Gurdjieff, seria no máximo um homem-máquina, né? Um homem que é fadado às experiências de repetição e, se não tomar cuidado, gera pesadelos atrás de pesadelos para a sua própria vida, né? Tentando solucionar a vida, ele vai gerando mais caos na vida. Então nós vamos começar a nossa palestra relembrando que cada uma das máscaras pode transitar entre essas zonas que eu estou abordando, tá ok? Cada uma das máscaras tem momentos de muita favorabilidade, de muita harmonia, de muita conexão com a experiência da própria vida, como também momentos que a máscara é uma repetição de fatores que levam ao sofrimento. Então nós vamos falar de cada uma dessas máscaras sobre esses dois pontos de vista, enquanto harmonia e possibilidade, mas muito também enquanto defesa. Por quê, Marcos? Por que eu não falo, não reforço as coisas positivas? Né? Não é bacana reforçar, trazer esperança para as pessoas? E esse é um ponto, né? Uma das coisas mais complicadas, aí eu volto àquela maneira de olhar o Eneagrama que algumas pessoas fazem, e não uma crítica direta às pessoas, mas à maneira como é vendido o propósito do Eneagrama, como uma esperança de salvação para o processo. Foque no lado bom e as coisas vão acontecer. E não acontece desse jeito. Não é uma questão de você escolher o lado favorável e fazer, quase como um mantra, né? Quase como uma reza que faz com que algo aconteça. Não acontece, né? É necessário olhar para esse lado. Que lado, Marcos? O lado do agon, o lado do choque. Geralmente é o lado que a gente se afasta e sai correndo, porque eu não quero sofrer. Né? Eu quero que me digam o que eu devo fazer, eu quero ouvir respostas. Eu não quero fazer perguntas, porque para perguntar eu tenho que pensar na minha vida, nas minhas condições. Eu quero uma pílula de salvação. Né? E geralmente, uma metodologia que me dá, que me promete uma pílula de salvação, qual caminho seguir, né? E ao mesmo tempo ele abarca a possibilidade de eu colocar a culpa para os meus problemas caso não dê certo, geralmente eu sigo, não é mesmo? Ou seja, o Eneagrama também passa por isso e passou por isto, né? Mesmo que, ao meu ver, o Eneagrama ele não tenha esse papel. Ele não tem o papel de salvar ninguém. Ele não tem o papel de te dar uma fórmula de sucesso, de bem-estar familiar, como também de uma solução rápida e fácil para as suas coisas cotidianas andarem e se resolverem por si só. É um estudo muito profundo, mas que requer um olhar, um treino, uma possibilidade a cada evento e cada condição de experimentação da minha vida. No cotidiano, é uma possibilidade de eu usar e perceber sobre esse viés desse símbolo do Eneagrama uma lembrança de si. E essa é a condição. Tá? Por isso que eu digo que não é uma fórmula para resolver problemas, tá? Mas é um mapa que mostra tendências, possibilidades, condições e, mais do que qualquer pílula de sucesso, ele traz um desconforto da reflexão. Cabe a nós
utilizarmos isso de uma forma sábia ou não é mesmo? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essas máscaras, vamos ver como que elas se defendem, como que elas trazem algumas qualidades, muitas qualidades para o mundo e como também elas atrapalham o mundo. Né? Eu estou falando muito isso porque a gente vai construir um caminho para chegar no tema da palestra, na pergunta essencial, Eneagrama no isolamento. Né? E principalmente nesse instante em que nós estamos nessa dúbia condição, né? Como eu estou me aguentando e o que eu estou aprendendo nesse momento de isolamento. E como e quando eu tiver que sair, e eu for sair, né, como que eu vou lidar com os meus processos de angústia e incremento de modificação pessoal para o entorno? Eu vou jogar mais caos para o mundo ou eu vou modificar o mundo de alguma maneira através do meu olhar? Vamos tentar analisar essas condições. Eu gostaria de iniciar falando sobre essas imagens, esses desenhos, né? Eu solicitei a um grande pesquisador, um desenhista muito bacana. Ele é um artista, podemos dizer assim, e também estuda e pesquisa o Eneagrama. Antes de começarmos, obviamente, eu gostaria de falar um pouquinho do livro. Esse livro é o livro que nós chamamos A Chave do Universo, tá? É uma HQ produzido por ele, produzido pelo Alexandre Montandon, o autor. Tá? Você encontra este livro virtualmente, atualmente, tá? Nas melhores livrarias. E procurem, vale a pena, porque é uma introdução muito bacana. Eu acho que o mais interessante desse livro é entender de uma forma bem visual, né, alguns desses conceitos eneagramáticos. Então ele é muito sugestivo e muito interessante como uma introdução à temática do Eneagrama, especificamente das máscaras. Portanto, eu agradeço novamente ao Alexandre Montandon por ter permitido o uso das imagens, né, referente ao livro A Chave do Universo, e vamos utilizar esses desenhos para descrever de uma forma alegórica, leve, mas também profunda do ponto de vista informativo, mesmo seja uma introdução, as características de cada uma dessas máscaras. Vamos lá. Quando eu estava preparando o material para essa palestra, eu pensei como eu poderia apresentar da forma mais didática possível, já que se trata de uma introdução ao assunto, né, a descrição de cada uma das máscaras. Geralmente nos eventos eu começo do 1 e vou até o 9, né, seguindo a sequência dos números. Dessa vez eu optei por fazer um pouquinho diferente, ou seja, em separar em blocos, bloco de defesa instintiva, o bloco de defesa emocional, o bloco de defesa racional ou intelectual, ou seja, os números referentes a os grupos, tá ok? Então nós não teremos uma sequência de números, né? Mas falaremos de blocos, tá? Para montar um entendimento dessas relações de uma forma mais coesa, como uma introdução, tá? Vamos lá. Então, vamos começar falando dos 3 números que se referem às máscaras ou aos tipos que envolvem defesa instintiva. Portanto, nós estamos falando dos números 8, 9 e 1. Tá ok? Vocês vão perceber o seguinte, cada um dos números, tá? Eu vou dar um chavão, né? Para a gente lembrar um pouco, nessa primeira passada, o que cada uma dessas máscaras representa, né? Vou falar as qualidades e também os desafios de cada uma dessas máscaras, tá ok?
Vamos falar sobre a máscara 8, que é comumente chamada de o patrão. O aspecto, quando essa máscara está equilibrada, é uma coisa tão bacana, porque essa máscara, ela é uma máscara, é um tipo eneagramático que tem nas suas qualidades a capacidade de cuidar das pessoas em volta. Ou seja, a gente pode dizer que é a representatividade da pessoa que consegue acolher as outras pessoas e fazê-las sentirem bem, fazer as pessoas sentir seguras. Sabe aquela pessoa que fala assim, não, você tá comigo, calma, tá tudo certo, eu te protejo, eu estou aqui. Então, assim, é uma pessoa que zela por, é uma pessoa que banca os processos pessoais a partir de uma responsabilização de si mesmo, sabe o seu papel no mundo como influenciador, como líder, né? Esse número 8 é um dos tipos eneagramáticos que tem costuma ter uma posição de destaque no sentido de ponto de vista, porque ele tem ponto de vista muito firme, é uma pessoa que tende a se colocar, deixa muito claro a posição dele. Então, quando ele está equilibrado, é uma pessoa que sabe ouvir. Tem uma personalidade muito forte, mas ao mesmo tempo sabe ouvir, sabe acolher, sabe entender outros pontos de vista, né? E as pessoas que estão em volta sentem-se muito bem, porque sente que a pessoa é quase como sendo um líder, mas é um líder natural. É aquele que influencia outras pessoas pelo exemplo. E é aquele pai de família, né? Pode ser homem ou mulher, não importa, mas que tem essa postura de zelo, de cuidado, de atenção, né? E consegue dizer, olha, estamos juntos, né? Então é o patrão, mas é o patrão na melhor condição, né? É aquele CEO que você fala assim, poxa, que orgulho de trabalhar para você, né? Na verdade, ele olha para o homem, né? Então é um grande gestor, né? E líder dos processos de experiência pessoal, e ele é a pessoa que dá o exemplo, é o primeiro a dar exemplo. É o primeiro que numa disputa, numa boa disputa, numa guerra, é aquele que não é o último a entrar, é o cara que vai junto com a tropa, né? Então eu estou falando do patrão no melhor sentido da palavra, né? E ele entende a repercussão da liderança dele e zela por. Isto quando ele está numa zona sadia. Quando ele começa a perder lucidez, o tipo 8 no Enneagrama, ele começa a trazer uma coisa que é muito complicada, tá? Que lembra que nós falamos, essa máscara é do grupo físico, então ele é territorial. Achar que ele só consegue fazer as coisas se dominar as situações e as pessoas. Então, ele acaba se tornando uma pessoa hostil, uma pessoa agressiva, uma pessoa manipuladora, uma pessoa que começa a entrar na paranoia de ser aquele que que vai ter que ser o justiceiro, porque o maior temor dele é ser traído, é ser magoado. Então ele começa a associar a partir dele níveis, quem é mais fraco, quem é mais forte, quem é ordinário, quem é que eu preciso derrubar, né? Então o 8, o patrão, o hostil justiceiro, ele tem esses dois lados. Quando está equilibrado, se torna um paizão, uma grande, né, mãezona,
que zela por toda uma comunidade ou uma família, mas quando está desequilibrado, se torna uma pessoa agressiva, se torna uma pessoa hostil, manipuladora. Se você não concorda comigo, você é meu inimigo. Sabe aquilo? Cala a boca, porque quem manda aqui sou eu. Né? É aquela pessoa de confronto. E a pessoa acha que ela tem que ganhar territórios e conquistar territórios, mesmo seja a força, usando até mesmo da violência. Né? Na detração. O 8 é uma pessoa que, quando está desequilibrado, a capacidade de ele detratar, usar a detração para atingir as pessoas, falar por trás é muito grande. Né? Usar comentários maldosos e assim vai. Então, essas são as relações. Né? Quando a máscara está muito colada, o foco do 8, da alienação do 8, é a luxúria, como algumas pessoas colocam, alguns estudiosos modernos colocam. Por que a luxúria, Marcos? Porque ele acha que as coisas só podem mudar pela força. E, já que ele sabe, ele acredita que sabe usar muito bem a força, ele começa a usar de uma postura absolutamente, vou usar um termo forte aqui, quase mafiosa, né? Em que ele faz coisas simplesmente porque ele pode, porque ele acha que pode. Então é a luxúria, eu quero isto. Por quê? Se precisa disso, não importa, eu quero porque sim, porque eu posso, né? E eu vou ter a qualquer custo. Esse é o conceito da luxúria. Né? Não é apenas a luxúria do ponto de vista sexual, mas é a luxúria enquanto domínio. Enquanto aquele ser que vai dominando as situações e as pessoas. Tá? E exigem que façam o que ele manda. Por quê? Porque ele pode. E quem está com ele, está com Deus. Quem não concorda com ele é um inimigo que deve ser derrubado. Né? Então essa é a pior condição do 8. Né? É uma condição que tem que tomar muito cuidado, porque ele acaba entrando num automatismo dos processos, achando que todo mundo é inimigo. Então ele fica paranoico. Quem pode traí-lo? Né? Quem pode magoá-lo? Então ele ataca antes, ele machuca antes, para não ser machucado. Que coisa complicada, né? Tudo bem, gente. Vamos continuar falando das outras máscaras. Imagina, essa foi só a primeira, hein? Algumas pessoas que estão vendo a palestra se identificaram? Identificaram colegas ou amigos? Familiares? Essa é o toque que eu dou depois de ter apresentado a primeira máscara. Obviamente, como essa é uma palestra introdutória, o foco não é que você descubra a sua máscara. Algumas pessoas vão falar assim, nossa, eu sou isso. Putz, é certinho. Algumas vão perceber que é uma mistura de uma, duas ou até três máscaras. Tá? Não tem problema. O ponto mais importante é você se olhar e perceber que eu tenho determinados tipos de tendência. Quais são as minhas tendências? Esta, aquela máscara, a outra. Tá? Isso vai ser muito importante. Porque você tem análises complexas que depois nos cursos a gente fala, que mostram as interações entre uma máscara e outra. Tá? Mas você começar a enxergar alguns padrões possíveis, para nossa palestra já atende bem a função. Tá ok? Então, não tentem se encaixar ou encaixar pessoas numa máscara. Abra um leque, não fechem um leque. Tá? Essa é a minha sugestão. Vamos lá, gente. Vamos falar da nossa segunda máscara do corpo instintivo, da defesa física, que é o 9. Tá? O 9, a máscara 9, como eu disse, fazendo parte do grupo instintivo, ele também lida com o aspecto do espaço, certo? Mas o 9 é o que nós chamamos de o mediador.
Olha só que interessante, gente. O 9, quando ele está numa zona sadia, tá? É uma das máscaras, se não for a máscara mais diplomática, num bom sentido, tá? É a máscara que tem uma capacidade de entender e olhar o outro, tal qual ele tem capacidade de olhar também a si mesmo. Então é uma máscara ao mesmo tempo muito leve, é uma máscara que consegue interagir com todos, reconhecer o ponto de vista dos outros, acaba sendo um grande agregador, um grande amigo, um grande diplomata, uma pessoa que tem uma capacidade de olhar o mundo e não dizer esse está certo, aquele está errado. Então ele tem uma capacidade de integrar pessoas, condições e experiências como sendo ricas, muito ricas. E principalmente ele é uma máscara que lida de uma forma muito interessante com o que nós chamamos de presente, né? Ele olha o presente, o aqui e o agora, de uma forma muito plena, né? Olha, eu tenho este momento, literalmente é o mestre do Carpe Diem, né? Vamos experienciar este momento, que talvez é o único que eu tenha. Então a pessoa que quando está centrada, ela consegue olhar para as experiências de vida a despeito das condições econômicas, sociais, familiares e tentar tirar o melhor, né? Então é uma pessoa muito leve, muito, entre aspas, em paz e tranquila. E é uma pessoa que, de uma certa maneira, mesmo assim, mesmo com essa pacificação interior, ele tem uma capacidade também muito clara de saber o que ele quer. Então é uma pessoa que, olha, eu gosto muito disso, vamos compartilhar, né? Então ele tem uma capacidade de ser leve, de entender e dialogar com os outros, né? O 9, mediador. Por um outro lado, o foco do 9 é buscar a paz. Então, quando nós estamos falando no sentido de espaço, nós estamos falando para o 9 no sentido de comunidade. Se eu conseguir deixar as pessoas bem e deixar o ambiente de uma forma leve, eu vou estar bem. Entretanto, quando a máscara cola, quando ele está numa zona mais caótica, o que o 9 gera? O que o 9, como ele se defende? Através da negação. Que tipo de negação, Marcos? Então ele sente a preocupação, ele sente a pancada, só que a responsabilidade de olhar para o problema e resolver o problema, ele não quer. Ele só quer o bônus, ele não quer o ônus desse processo. Então ele se torna uma pessoa absolutamente proteladora, preguiçosa, indolente. É uma pessoa que acaba não conseguindo lidar com os próprios desafios que o cotidiano exerce. O 9 é uma pessoa que prefere, quando ele está numa zona caótica, de viver no mundo dos sonhos e ideias, do que fazer esses sonhos se transformarem em metas para ele tentar experienciar isso no cotidiano. Ou seja, você tem aí o primeiro conceito desse idealismo do 9. O 9 é uma pessoa que ele acha que ele está fazendo porque ele teve uma ideia. E aquela ideia fica pronta já. O 9, ele tem uma grande dificuldade de transformar esses sonhos, que por vezes são sonhos delirantes, numa ação concreta. Ele prefere desistir de projetos só porque vai dar mais trabalho. Ou seja, o 9 é uma das máscaras que tem muita dificuldade de encarar responsabilidade. E também uma grande dificuldade de se preparar e se modificar, se esforçar para que alguma coisa aconteça de fato. Então, como eu disse, ele prefere se tornar
indolente e se autossabotar do que exercer uma virtude em si mesmo, ou seja, modificar-se, aperfeiçoar, estudar. Quando a máscara está muito colada, o 9 fala o seguinte: quando alguma coisa que ele não está acostumado chega até ele, ele vai dizer, nossa, que coisa difícil. Nossa, que coisa complicada. Porque para ele as coisas deveriam ser descomplicadas. Só que isso é um problema crônico, né? Por quê, gente? Porque descomplicar é interessante em alguns momentos, mas não sempre. E segundo, para ele, descomplicar é falar, dá um resumo aí, porque eu não estou entendendo nada. Ou seja, o problema é do mundo, que fala coisas muito complexas, não é dele, que é se preparar. Então o problema é sempre do mundo. Quando ele tem ideias, as ideias são magnânimas dele. Só que quando ele precisa lidar com alguns processos, ele geralmente joga para a torcida. Então é muito interessante quando ele não quer a responsabilidade, ele usa o que alguns chamam, que eu gosto, é muito engraçado esse termo, de plural majestático. Nós, seres humanos, não, é ele que fez isso. Ele compartilha como o mundo. Nós, seres humanos, não entendemos. Não, é ele que não entendeu. Não coloca o ser humano enquanto evolução das espécies na jogada, né? Não use o plural majestático para dizer que você não fez as coisas. A questão não é sua. A responsabilidade é sua de modificar. Esse é o ponto referencial. É uma negação de si através da preguiça, da indolência e da alienação dos processos. Em que há essa diluição no espaço. Falta presença. Tudo bem? Gente, e finalmente vamos falar da máscara 1, fechando o bloco instintivo, o bloco físico. O 1 nós chamamos de o perfeccionista. Por que ele é o perfeccionista? Porque se o 8 usa o aspecto territorial como se fosse um general conquistando territórios, um imperador conquistando países, e quem manda aqui sou eu, quando a máscara está colada, é sempre importante. O 9 é aquela pessoa que se desconecta do mundo para não ter responsabilidade no mundo, então acaba sendo um bom vivant. O sonho é ser um bom vivant, eterno. Então acaba sendo uma eterna criança, né? O 1, ele acredita que se ele fizer as coisas certas, categóricas, perfeitas, ele vai sofrer menos. Num bom sentido, quando a máscara está harmonizada, ele está numa zona sadia, o 1 é uma das pessoas, uma das máscaras, tipos, que tem mais capacidade de olhar o detalhe. Sabe aquela pessoa que olha o detalhe, mas faz com que esse detalhe gere um aspecto construtivo para o macro. Né? Olha, gente, vamos parar e prestar atenção nisso? A gente está deixando esse ponto aqui para depois. Eu acho que vai gerar problema. Então, uma grande capacidade de olhar o detalhe e incorporar esse detalhe nessa questão mais do fluxo da natureza de uma forma mais ampla. Então, uma pessoa leve, mas ao mesmo tempo muito focada, muito atenciosa, mas não rígida. Então, é uma pessoa que consegue analisar aspectos que geralmente outras máscaras deixariam passar. Exemplo 9 é o mestre disso. Deixa pra lá. Pra que isso? Pra que esse problema? E vai acumulando problema. O 8 diz assim, isto aqui, esquece. Tá? Porque eu não quero perder tempo com isso. E 1 fala, não, peraí, gente. Isso é importante. Então, uma capacidade de olhar com atenção e com leveza. Agora, quando a máscara está muito colada, começa a entrar nessa zona patológica, nós temos o quê? O que nós chamamos de certinho irritadiço, que pode se tornar um problema.
é quando a pessoa foca tanto no detalhe que acaba perdendo o contexto, o entorno. Ou seja, a pessoa acha que se ela for organizada, criteriosa, se cobrar a ser perfeita e cobrar os outros para serem perfeitos, ela vai sofrer menos. E qual que é o problema? Quanto mais ela faz isso, mais ela sofre. Tenta controlar as situações da pior maneira possível, de uma forma estática, estagnada. Então a pessoa se torna dura, rígida, né? Ou seja, ela atribui uma condição de dever, de fundamentação moral. Isso é uma coisa muito interessante. Então o que acontece? Ela tenta controlar as situações, e quanto mais ela tenta controlar as situações, mais ela perde o prumo. Porque mais ela cobra ela e as pessoas. E ninguém consegue atingir as metas tão lá em cima que ela determina. E ela sofre. Né? Que é a noção de ira ou de raiva. Ou seja, quando a máscara está colada, ela sente raiva do mundo, ira do mundo e dela mesma. Todas essas questões que envolvem espaço, perceba, também é uma noção de espaço? Também. De físico, espaço? Sim. Só que é uma relação de o aspecto mais interno no caso dela. Eu sou uma pessoa boa. E você não é, porque você chega atrasada. Ou seja, você se torna uma pessoa crica e uma pessoa chata. Uma pessoa que cobra os outros se torna insuportável. Porque o foco está no detalhe, mas é um detalhe que fica cutucando. E quanto mais cutuca, mais afasta as pessoas. Eu preciso fazer isto, um monte de coisa, até as 3 horas da tarde. Quanta coisa eu faço? E sabe qual é mais complicado? Eu não consigo delegar nada. Por quê? Porque eu não confio nas pessoas. Então, eu me estresso, porque eu cobro, eu quero delegar, eu acho que eu preciso delegar, só que lá no fundo eu não delego porque eu acredito que as pessoas não vão chegar ao meu nível de perfeição, então eu faço tudo. E eu ficando com mais raiva porque as pessoas não ajudam. Dá pra entender a bola de neve? Que coisa, né, gente? Como essas máscaras falam, né? Gritam muitas vezes. É pra se pensar, né, gente? E eu tô pegando, realmente provocando. Porque é muito fácil falar do lado favorável e falar assim, façam isso, tá? Que você vai ficar bem. Não. É olhar esse calcanhar de Aquiles. Pra gente refletir um pouquinho. Pra ver o que a gente pode fazer diferente no presente. Vamos continuar então falando sobre as máscaras, agora de um outro grupo. As máscaras de defesa emocional. Quando falamos das máscaras de defesa emocional, nós estamos falando de quais máscaras? Os tipos 2, 3 e 4. Tá? Esse grupo que usa a interface emocional para, de uma certa maneira, tentar sofrer menos e ganhar alguma coisa em troca nessa relação com o mundo. Será que conseguem? Vamos ver. Vamos começar falando do número 2, da máscara 2, que é comumente chamado de o doador, ou para algumas pessoas, o dador, né? A máscara 2, quando ela está equilibrada, é uma das máscaras que mais tem capacidade de olhar o outro, identificar a carência do outro, o que o outro está necessitando. E é uma das máscaras mais amorosas, uma das máscaras mais devotas do ponto de vista do olhar para com o outro, o zelo para com o outro. Então é uma das máscaras que cuida, que olha, que deixa de fazer, de prestar atenção muitas vezes em si mesmo, para auxiliar o outro, para proteger o outro, né? Para dar amor ao outro.
né? E é muito interessante como essa máscara foi uma das máscaras mais valorizadas nas religiões, principalmente na religião cristã católica. A gente pode dizer que a máscara 2 é uma das máscaras que religiosamente, né, tem muito valor moral, né? Fazer, auxiliar o outro, amar o outro, olhar para fora e não para dentro, pela necessidade do mundo, e principalmente algo voltado à caridade. A caridade é a salvação, né? É muito interessante esse tipo de olhar. Em alguns momentos a gente também faz esse tipo de análise mais macro, né, enquanto sociedade, nessa relação enneagramática. É bem interessante. Vamos falar um pouquinho sobre a máscara 2, porque a máscara, como eu disse, a máscara 2, quando ela está equilibrada, é uma das máscaras mais sensíveis, que tem uma das que tem mais capacidade de perceber o que o outro está sentindo, uma capacidade empática, uma capacidade de auxílio para com o outro. Isso é muito bacana, né? Que a gente pode resumir isso como uma grande amorosidade, um grande cuidado, né? Só que quando a máscara começa a colar, nós temos o que nós chamamos de eu amoroso, sim, mas muito orgulhoso. Tá? O que eu quero dizer com isto? O orgulhoso não é egoísta, e o 2 é tudo menos egoísta. Então, gente, essa é a pegadinha. É o orgulho de acreditar que essa pessoa, essa máscara, não precisa de ajuda. E quem precisa de ajuda é o outro. Ou seja, olha só, é a grande dificuldade quando essa máscara está colada de olhar e dar prioridade para os seus próprios problemas. E falar, calma, eu tenho que parar minha vida, eu tenho que parar, sentar e pensar a respeito de como eu tenho que me cuidar. Então o 2 tem uma grande dificuldade de olhar isso. Porque ele está sempre cuidando das outras pessoas. E sabe o que é pior? Isso é estratégia. Uma estratégia intrínseca ao sistema de defesa que diz o seguinte, olha só a questão. Eu ofereço amor para ser amado. Lembra que nós falamos que é uma defesa emocional? Então a gente está falando de aspectos emocionais. Eu preciso que as pessoas me amem e gostem de mim. Então eu ofereço amor e com isto eu uso uma barganha de amor para receber amor e dizer assim, as pessoas falam, nossa, você cuidou de mim, nossa, você é demais, nossa, como sem você eu não saberia fazer nada, só você mesmo para me ajudar. Tudo bem? É isso que o 2, quando a máscara está colada, faz. É uma manipulação de amor, é uma barganha de amor. E aí ativa uma condição que nós falamos que é o orgulho, que é uma... Quanto mais a máscara cola, mais a pessoa tem dificuldade de aceitar que ela tem limites, que ela precisa cuidar dela primeiro, antes de cuidar dos outros. Ela também tem que se auxiliar, antes de tentar salvar a outrem. Então essa é uma questão muito complicada para o 2. É se olhar e identificar quais são as suas necessidades mais importantes e que tem que ser priorizada. Porque senão ela só vai absorvendo coisa do mundo e querendo auxiliar pessoas e o mundo, enquanto que ela vai se auto-sabotando. Não, eu consigo, tá tudo bem, não consegue nem andar. E tenta ainda ajudar as pessoas. Para. Olha para você. O que você necessita? Então é uma condição muito, muito desafiadora quando a máscara está colada, né? Porque é uma dificuldade de olhar e se colocar em pé de igualdade para com o outro, porque no fundo o 2, quando a máscara está colada, se sente inferiorizado. Se sente inferior. Sente-se que é inferior. Então eu preciso jogar amor, seja em formato de comida, seja em formato de ajuda direta ou indireta, qualquer coisa, que eu possa agregar um valor emocional
que eu vou ter um retorno. E isso eu vou sentir bem porque eu estou achando que sou amada. E não significa isso. Né? Percebam então o jogo de forças? E aí, gente, vocês reconheceram algumas pessoas assim? Se reconheceram nisso? É para se pensar. O outro tipo é o tipo 3. Também emocional, tá? E o tipo 3 nós chamamos de o desempenhador. O tipo 3 ele tem uma questão que é muito interessante. Quando ele está equilibrado numa zona sadia, ele tem uma capacidade de fazer as coisas, uma capacidade de se movimentar, de ação no mundo, de realização, como poucas máscaras têm. Sabe aquela pessoa que é literalmente aquele chavão, faço do limão uma limonada muito saborosa? Esse é um chavão que se encaixa muito bem para o 3, porque 3 é um realizador. É uma pessoa que fala, não tem caminho? Tudo bem, eu abro o caminho. Eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa, não vou ficar esperando, eu vou e faço. Então, não deixa de ser uma tendência a ser um líder, tal qual um 8 daquele outro bloco. Só que o 8 tem que tomar cuidado, senão ele vai pela força. E ele acha que todo mundo é inimigo. Então ele vai pela força / violência. Então acaba se tornando uma postura mafiosa e perigosa. O 3, ele usa um sistema de estratégia. Né? Então é uma pessoa que consegue utilizar uma política para fazer as coisas, num bom sentido, quando a máscara está equilibrada. Tá? Ele não vai ficar esperando pessoas auxiliarem, ele vai e faz. Tá? Ele vai buscar conexões que ele tem, faz acontecer. Tá? Pedra no caminho não é problema. Até dá um comichão para ele fazer mais. Né? Isso quando a máscara tá bem, tá numa zona sadia. E ele é uma pessoa que entende, sabe lidar muito bem, quando a máscara está sadia, a diferença entre imagem, tá? Entre pessoa e imagem. Ele sabe que ele tem uma imagem e utiliza de uma forma ok essa imagem. Mas ele sabe que ele não é a imagem. Existe uma pessoa, um ser atrás dessa imagem. Tá? E ele sabe separar muito bem essas coisas. O momento que ele precisa ter estratégia no mundo para atingir algumas metas, e momentos que ele sabe que, não, deixa eu baixar a guarda, eu não sou assim. Eu tenho a minha vida, eu sou isto. Mas eu sei que, através do cargo que eu exerço, da maneira como eu lido com o meu ofício, eu preciso manter determinados tipos de postura. E ele se dá bem com isso. Quando a máscara está equilibrada. Mas quando a máscara não está equilibrada, o que nós temos? Nós temos uma pessoa que se torna performática, mascarada, que o foco é baseado no valor pessoal, o quanto ele consegue agregar de valor para ela mesma. E ela acaba tendo dificuldade de separar o personagem da pessoa. Ele começa a achar que quem ele é o personagem que ele apresenta no mundo. Um personagem de sucesso, um personagem ativo, um personagem vigoroso, um personagem inteligente, um personagem que tem 20 títulos, cada um mais absurdo do que o outro. Né? Ele acaba perdendo algo que é essencial para a vida, que é a singeleza de quem ele é, da naturalidade. Tá? Acaba esquecendo que as pessoas não acordam de terno e gravata, prontos e com cabelo penteado. Então, o 3, se ele não tomar cuidado, ele entra num embate de concorrência com ele mesmo e com as pessoas,
de uma forma alucinada. É a pessoa que ele precisa ser o vencedor. Ele precisa ser o cara que é o mais esperto, é o cara mais inteligente, é o cara que consegue fazer antes as coisas do que outras pessoas. Só para ele dizer, você viu o que eu fiz? Olha só que interessante. Você viu a foto que eu tenho aqui com o Pelé? Sabe aquela coisa? Então essa é uma dinâmica que fica difícil, porque fica um vício cada vez mais forte com relação ao que agrega mais imagem a ela. Fica difícil, né? Fica estressante demais. Então, é uma pessoa que está sempre concorrendo com ele mesmo. Né? A pessoa que concorre até mesmo com o cachorro chihuahua dele para quem chega antes naquela árvore lá. Né? Por quê? Porque sim, porque esse é o foco da vida quando a máscara está colada. Desafiador isto, né? E para manter esta condição, ele acaba sendo engolido pelo processo da vaidade. E para não dizer mais, da mentira. Ele começa a acreditar nas mentiras que ele fala. Ele começa a acreditar no personagem de sucesso que ele cria. E não mais nele. Porque se ele olha e fala, olha, eu sou isto, o mundo dele desaba. Então ele começa a criar uma roupagem. E é uma roupagem absolutamente alienada e falsa. E tenta defender ela a qualquer custo. Né? Então esse é o problema do 3, quando a máscara está colada. Ele é engolido pelos papéis, mais do que utilizar essa condição que ele já tem primária, que é o do dinamismo, a facilidade de realização, uma liderança, só que uma liderança muito particular. Não, eu vou fazendo, não tem caminho, eu abro o caminho. Faço a coisa acontecer, não tem problema. Né? Não, mas ele começa a fazer coisas e começa a escolher caminhos, não porque ele quer, o que ele acha relevante, mas o que vai agregar maior valor. Seja o valor de mercado, ou seja um valor de imagem pessoal. Que estresse, hein? Viver assim deve ser muito estressante, né? E ele está sempre concorrendo com alguém ou com alguma coisa, mesmo que as outras pessoas não tenham nem ideia que ele está pensando assim. Então, acaba sendo um estresse atrás de estresse, né? Porque ele sabe que ele não consegue manter isso por muito tempo. Como que ele lida com isso atualmente? Vamos ver mais pra frente, né? E finalmente, o outro número do grupo emocional, o 4. Olha só, gente, o 2, qual é o nível de sabotagem? Faço as coisas para os outros, nego as minhas necessidades para ter uma estratégia, para que eu seja amada. Então é a barganha de amor. O 3, eu acredito que sendo o melhor e as pessoas dizendo que eu sou bom, eu sou uma pessoa boa e eu vou ser feliz com isso. E o 4 tem uma outra condição de defesa. Quando o 4 está numa zona sadia ou equilibrada, ele é uma das máscaras mais sensíveis, mais intuitivas que nós temos. Mais artística, mais poética. Sabe aquela pessoa que consegue traduzir em palavras e no momento preciso, olha gente, eu estou sentindo determinada coisa, eu percebi um aroma, um cheiro, uma intuição, ou seja, é uma pessoa extremamente artística, poética, sensível. Uma pessoa que tem uma capacidade de escrever o mundo a partir de uma linguagem que poucas pessoas têm capacidade. A capacidade de canalizar o sentimento do mundo nas palavras, nos gestos, nas ações. Então é uma pessoa precisa e uma pessoa necessária para que o mundo gire de uma forma mais poética, mais criativa e mais sugestiva
do ponto de vista das possibilidades de leveza e de linguagem sensível. O 4 tem uma capacidade de traduzir os segredos do mundo para uma linguagem acessível. Ser tocada pelo mundo, que já é corpo emocional, mas utilizar esses rompantes de sensibilidade para descrever para os outros e compartilhar com os outros os sentimentos, as reflexões, estabelecer e sugerir caminhos mais sensíveis. Que bacana, né? A gente está pensando muito disso nesses tempos tão árduos. Isto, se o 4, o romântico, está numa zona saudável, numa zona sadia. Mas quando essa máscara começa a ser engolido pelos processos do cotidiano, essa máscara se torna o que nós chamamos de o sofredor invejoso. É engolido pela inveja. Olha só que interessante, gente. O 4 se torna, como ele é super sensível, ele começa a perceber, sensível todos nós somos, mas ele começa a traduzir emocionalmente, através do filtro muito particular, os processos e as coisas, né? E ele percebe-se desconectado do mundo. E aí a gente fala da condição da inveja. Porque uma grande dificuldade quando a máscara está colada do 4 é conseguir ficar ancorado no mundo de uma forma prática. Ele abre mão da praticidade do mundo para assumir uma condição idealizada para respeitar o mundo interno dela, dos sentimentos e sensações. E aí a pessoa se torna tendo uma postura de sofrimento. Se torna a eterna romântica, a ultra romântica, né? Quase uma byronista, um byronista. Ó vida, ó céus, ó azar. E mais do que isso, uma grande dificuldade de estar no presente, sempre focado no passado, numa perspectiva de passado que não foi aquilo, mas é a justificativa para dizer por que ela está sofrendo, ou de um futuro. Nossa, se eu conseguir limpar as minhas mazelas emocionais e os meus chakras a nível quântico, só assim eu serei feliz. Nossa, como eu era feliz no meu passado, quando eu estava, né, nos campos elíseos. Né? Não era feliz naquela época, mas é mais fácil pensar desse jeito. Né? Então, o 4 tem uma grande capacidade de inventar memória. É uma memória inventada ou um futuro idealizado, como pontos referenciais para dizer o quanto ela está sofrendo no presente e o quanto ela prefere ficar na amargura dos processos pessoais do que eu me rebaixar e fazer as coisas mundanas que esse mundo exige para que eu tenha uma vida de sucesso, uma vida relevante. Eu prefiro sofrer e ficar no meu cantinho do que simplesmente eu me vender para o mundo. Então se torna invejoso, porque ele percebe que os outros são mais felizes e ele não é. As pessoas são mais singelas e mais tranquilas e ela não é. E ela é engolida pelos processos de uma melancolia excessiva quando a máscara está colada e uma grande incapacidade, já que o foco é sempre pessoal,
é a emoção que vem de dentro, tá? De timing. Vamos colocar desse jeito. O 4, quando a máscara está colada, é uma das máscaras que tem menos timing. Ela é possível, de repente, numa festa familiar de comemoração de 50 anos de casado da família lá, dos tios que estão comemorando, na hora do brinde, a pessoa querer dizer que quando ela tinha 5 anos de idade, ela foi muito magoada nas férias da família pela tia, e ela nunca esqueceu disso. E ela aproveita aquele momento de 50 anos de comemoração do casamento deles para expor isso na mesa. Porque ela não está conseguindo viver mais com isso dentro do peito. Dá para entender essa dinâmica? Então é uma grande dificuldade de olhar o que ela percebe do mundo, o que ela está sentindo e como está o ritmo do mundo. E como ela já tem o peso dessa amargura, ela acha que o mundo tem que se dobrar e parar para ouvi-la. Percebem, gente? Como a coisa é desafiadora, né? O 2 nega a si mesmo para ser amada. O 3 coloca um sol na cabeça para tentar ser valorizado. E o 4 grita por respeito emocional. Eu exijo que o mundo pare porque eu estou sofrendo. Porque eu estou magoado. Porque eu estou ressentido. Numa máscara que pode olhar para si mesmo, o 2, no mesmo nível que olha para o outro, eu ajudo porque eu me ajudo. O 3, eu sei que eu exerço uma capacidade de influência no mundo. E eu sei que há uma imagem que as pessoas têm de mim, mas eu sei que essa imagem não sou eu. Eu uso ela porque eu necessito disso, porque ainda a sociedade lida com isto. Mas eu sei exatamente o que eu estou fazendo e quem eu sou, a despeito dessas qualidades que as pessoas me dizem, ou características que as pessoas colocam ao meu respeito. E o 4, uma capacidade de perceber a singeleza, a delicadeza, a poesia da própria vida cotidiana. E estando no mundo, no presente, valorizar a cada passo do caminho. E não esperar ser feliz num futuro idealizado. Ser feliz no aqui e agora, colocando poesia e sensibilidade no mundo. De uma forma muito singela, de uma forma muito bonita e de uma forma muito alinhada com o tempo do mundo. É possível. Vamos ver como que as outras máscaras abordam essas mesmas questões de temores e desafios do nosso cotidiano. Bem, pessoal, espero que vocês estejam gostando da nossa jornada enneagramática. Na próxima parte, nós terminaremos as máscaras, como também tentaremos responder aquele dilema estrutural. Como é que a gente pode usar o enneagrama como possibilidade de fazer algo diferente e minimamente diminuir os impactos reativos e as instabilidades do nosso processo de estar no mundo num momento tão peculiar. Vejo vocês na última parte. Um abraço.